Bom dia galera. Como é que tá aí o som, a iluminação, tudo certo? Vamos lá. Começar aí a aulinha de hoje, certo? A coisa vocês vão me falando em relação à iluminação. Tô com um aparelho novo hoje, hein? Ah, moleque. Que não, hein? Que não. Tudo certo com vocês aí? Todo mundo me vendo bem? Escutando bem também? Esperar a galera ir chegando, né? A gente já tá no horário. Já é 10h45, certo? É nosso horário, 1 hora de aula. Iremos continuar, tá? Aquilo que a gente falou na quarta-feira, foi, né? Quarta-feira, que é polaridade. Então eu só passei um único exemplo para vocês. Hoje a gente vai fazer mais exemplos, tá? E aí depois a gente já entra direto em interações intermoleculares, fechou? Então hoje a gente termina isso daí provavelmente, tá? Deixa eu só dar uma olhada aí, ver se tá tudo ok, se alguém mandou alguma mensagem, tá? Se tiver algum problema, vocês me avisem aí. 23 alunos, tá? Eu tô esperando 1000, né? Se não tiver... Não, pelo menos 100, vai. 100 pessoas assistindo aí, senão eu nem começo a aula de hoje. Tô brincando, acho que não tem 100 na sala, né? Mas vamos lá. Vamos começar? Pessoal, a iluminação tá legal? Tá muito branca? Vai me falando aí, tá? Eu comprei uma luz agora. Acabou de chegar. Chegou agora de manhã. O negócio é show de bola. Tudo para melhorar aí as aulas, certo? Bom, vamos lá então. Vamos começar aí. Né? O pessoal vai chegando. Então a gente vai fazer o seguinte, né? Vamos fazer alguns exemplos sobre polaridade, tá? Que é o que a gente tratou ontem, inclusive, quarta, inclusive, né? Então olha só, polaridade molecular, tá? Ou seja, polaridade da molécula. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai definir então se a molécula é ou não polar, tá? Através dos vetores. Só lembrando, então a gente sempre vai traçar um vetor de uma ligação. Então eu vou analisar ligação por ligação, né? Todas as ligações em volta do átomo central eu vou fazer uma análise. Então essas ligações, né, eu vou representar por vetores. Lembrando, o vetor vai sair do elemento menos eletronegativo para o mais eletronegativo. Então, ó, do menos eletronegativo para o mais eletronegativo. Lembrando, nesta região do elemento mais eletronegativo fica parcialmente negativo, tá? E na região do elemento menos eletronegativo fica parcialmente positivo, certo? Então a gente vai ter uma ligação polar, ótimo. Aí o que eu faço? Eu pego todos esses vetores da minha molécula e eu vou somar na busca de eu ter apenas um único vetor ou então nenhum, tá? Se eu tiver um vetor, isso me mostra que a minha molécula ela é polar, ou seja, o meu momento de polar resultante vai ser diferente de zero, porque tem vetor. Isso mostra que a minha molécula é polar, tá? Então a gente está falando da molécula agora. Se não sobrar nenhum vetor, o meu momento de polar resultante é igual a zero, tá? E aí minha molécula vai ser apolar. Professor, preciso colocar o vetor quando eu tenho dois elementos ligados entre si e esses dois elementos são iguais, é o mesmo? Não, aí não tem diferença de eletronegatividade, então não tem vetor. Ah, mas eu posso ter uma molécula apolar formada por vários vetores, ou seja, várias ligações polares? Claro, né? Lembrando, quando eu tenho um vetor, né, para a esquerda aqui e um vetor para a direita na mesma intensidade, né, o que acontece com esses vetores? Eles cancelam, né? Pensar que eu estou puxando a caixa, né? Alguém está me puxando aqui para a sua direita, para a sua direita, e puxando para a sua esquerda, né? Então, se a força que eles estão puxando é a mesma,
dos dois lados, eu não saio do lugar. Então esses vetores cancelam. Tá? Então a gente faz isso daí. Beleza? Então vamos aplicar isso no exemplo que a gente já até falou na quarta-feira. Né? Eu sei que foi um pouquinho rápido, mas eu vou voltar com ele. Não, vou fazer o seguinte, vou fazer outro. Vou apagar ele aqui, ó. Vou fazer outro. Vou fazer o SO3. Esse canetão tá um pouco forte, né? Vamos pegar aqui o SO3. Trióxido de enxofre. Lembrando, né, que esta molécula ela entra em contato com as moléculas de água da nuvem e forma o ácido sulfúrico, né? Aí diminui o pH, a famosa chuva ácida. Não só ele, né? Mas os óxido nítrico também. Bom, o que a gente tem aqui então? Temos o elemento central, que é o enxofre, e o oxigênio. A gente já sabe que a geometria ela é triangular ou trigonal plana. Então eu já vou colocar na geometria correta. Então enxofre, ó, par de elétrons, par de elétrons, par de elétrons. O que a gente vai ter? Uma ligação dupla com o oxigênio, porque o oxigênio tem 6 elétrons camada de valência. Uma coordenada ou dativa com outro oxigênio aqui, tá? E uma outra ligação coordenada com um outro oxigênio aqui. Então reparem que a sua geometria é triangular ou trigonal plana, beleza? O que a gente vai ter então? Olha só, vou definir os vetores agora para as ligações. Para todas elas? Sim, para todas elas. Pessoal, esse assunto aqui não é difícil, tá? E você tem que saber o mínimo aí para você conseguir determinar isso daí. Olha as ligações. Enxofre e oxigênio. Quem é mais eletronegativo? Vai lá na tabela e olha. Quanto mais para a direita na tabela, mais para cima, mais eletronegativo é. Ah, mas eu lembro daquele macete, né? Aquele macete é muito fácil. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital, onde a eletronegatividade aumenta da direita para a esquerda, nesse caso aqui, ó, dando destaque para o FON, que a gente vai usar daqui a pouquinho, inclusive, tá bom? Então, ó, reparem que eu tenho enxofre e eu tenho oxigênio. O oxigênio é o segundo elemento mais eletronegativo, então o vetor vai no sentido dele. Então, ele que vai puxar os elétrons da ligação, o que vai gerar uma densidade eletrônica maior em cima dele. Carga parcial negativa, aumenta a densidade de elétrons na região do oxigênio e diminui um pouco a densidade de elétrons próximo do enxofre, que vai gerar uma carga parcial positiva, tá bom? Lembrando, carga parcial a gente representa pelo delta minúsculo. Eu sei que meu delta minúsculo não é o mais bonito de todos aqui, mas dá para entender, né? Beleza. Vamos para outra ligação, ligação coordenada ou dativa. Então, ó, não confunda aqui a minha ligação coordenada com o vetor, tá? O vetor eu vou fazer de vermelho. Então, ó, quem é mais eletronegativo entre enxofre e oxigênio? De novo, oxigênio. O oxigênio ganha. Carga parcial negativa em cima do oxigênio, carga parcial positiva no enxofre. Na ligação enxofre e oxigênio, de novo o oxigênio ganha carga parcial negativa, carga parcial positiva. Temos 3 vetores, né? Então, ó, vou tirar dessa imagem para ficar mais fácil a gente perceber. 3 vetores, está lá, ó, enxofre bem no centro, os oxigênios nas pontas. O que você faz? Vai ter que somar esses vetores. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, pega 2 vetores. Qual que você quiser, quer pegar os de baixo, quer pegar os do lado, você pega. Ó, hoje eu vou fazer o seguinte, vou pegar esses 2 aqui. O que você faz? Traça um ângulo de 90 graus perpendicular ao vetor, tá? Então é 90 graus, ó, pega algum ponto aqui de distância, então eu vou traçar a perpendicular, certo? Ou seja, ângulo de 90 graus. No outro vetor que você quer somar, também faça a mesma coisa. Então, ó, pegar aqui um ponto mais ou menos, traço a perpendicular, vai dar mais ou menos aqui, né? Meu desenho também não está perfeito, mas reparem o seguinte, da onde que está saindo os meus vetores? Daqui, não é? E onde está cruzando as perpendiculares? Aqui. Então a gente tem um vetor nesse sentido. Tá? Deixa eu só melhorar um pouquinho esse final aqui, ó, para mostrar para vocês. Então, ó, reparem que eu vou ter um vetor neste sentido. Então a soma desses 2 em vermelho me deu esse em preto. Então eu vou apagar esse vetor em vermelho aqui, ó, e vou deixar só o preto ali. Como eu disse, né, o meu desenho não está assim tão
mas já dá para perceber que me sobrou vetor para um lado e vetor para o lado oposto. O que acontece com esses vetores? Se cancelam. Não tem o vetor resultante. Ou seja, o meu momento dipolar resultante é igual a zero. Se é igual a zero, a minha molécula ela é apolar. Mas essa molécula ela é apolar e formada por 3 ligações polares, certinho. A ligação é polar, mas a molécula é apolar. Reparem só que na parte externa vai ter o quê? Concentração de carga negativa. Ó, eu vou pintar de vermelho. Aqui no oxigênio, aqui no oxigênio, aqui no oxigênio. Onde que vai ter uma densidade menor de elétrons? Aqui no centro, ó, no enxofre. Reparem que a parte externa dessa molécula é praticamente só de carga negativa. Então, quando essa molécula entrar em contato com outras, ela só vai encostar essa parte externa. E essa parte externa não tem polos, o que torna essa molécula apolar. Beleza? Facinho de perceber também, né? Então tem duas formas aí. Ó. Essa forma que eu fiz agora no final, nessa ideia de você olhar para a estrutura, imaginar a molécula, né, em 3 dimensões, ela no espaço, pensar nessas nuvens de elétrons na extremidade, e aí não gera esses polos. Então quando ela encosta em outra, ela vai ter um tipo de... Tá? É legal você ter essa ideia para quando a gente pegar lá na orgânica, né, como a gente vai ter moléculas grandes, não vai dar para ficar desenhando tudo em 3 dimensões. Então você vai ter uma noção já dessa estrutura mentalmente. Aí você na sua cabeça já vai começar a imaginar essa molécula. E por essa análise aqui, ó, mais simples, você consegue ter uma noção de como essa molécula vai interagir com outras. Que é um assunto bem legal, inclusive. Beleza? Eu vou apagar e vou para outro exemplo, porque senão vai ficar muito apertado. Alguém quer falar alguma coisa, quer perguntar alguma coisa, já manda aí, eu vou dar uma olhada. Quiser tirar um print também da tela, já fique à vontade. Ô Marcelo, oi, Marcelo De Pieri tá online, cara. Saudades, bicho. Manda um alô aí, Marcelo. Vamos continuar, galera? Eu nem vi quantos alunos estão online. 41. Olha o Fábio, ô Fabinho. Saudade, bicho. Como é que tá? Só os fera me assistindo, hein? Que moral, hein? Vamos lá, então. Vamos para outro exemplo? Vamos pegar aí... Como a gente falou do SO3, vamos rapidinho aqui falar do SO2, ó. Aí você fala, pô, professor, mas é os exemplos lá da geometria. É, porque eu coloquei proposital mesmo, porque é os que mais aparecem nos exercícios, então já facilita a sua vida, tá? SO2, você já sabe a geometria, a gente já fez isso daí. Mas já foi falado, já foi discutido. Isso aí é um memezinho, um áudiozinho. Vocês devem saber o que eu tô falando, né? As loucuras. Vamos lá. Ó, enxofre no centro, dupla oxigênio, dativo oxigênio e o parzinho de elétron, não é? Porque sobra. Lembra que sobra. Geometria triangular ou trigonal plana. Perdão, a base é é angular. Angular porque a gente tem um parzinho de elétron não ligado a ninguém, certo? Então vamos lá. O que eu tenho que fazer agora? Determinar os vetores, né, para todas as ligações aqui. No caso eu tenho 2 ligações. O oxigênio é o mais eletronegativo, como a gente já viu. Então, ó, vetor no sentido do oxigênio, vetor no sentido do oxigênio. Reparem que você tem 2 vetores apenas. Nesse sentido, nesse sentido. Então o que você vai fazer? Você vai somar os 2. Então lembrando, traça um ângulo de 90 graus em um vetor, traça um ângulo de 90 graus no outro. Reparem que eles estão saindo daqui e as suas perpendiculares estão se cruzando aqui nesse ponto. Então
Então esse vetor que eu representei na cor preta, ele é o resultado da soma desses outros dois vetores. Então isso me mostra que eu teria um vetor nesse sentido, ó. E tendo um vetor resultante, o meu momento dipolar resultante vai ser diferente de zero. Lembra que eu falei que isso daqui é uma conta, né? A gente não faz essa conta nem nada, mas se eu fizesse essa conta e desse um valor diferente de zero, me mostra que a molécula é polar. Então, dependendo desse valor, a molécula pode ser mais polar, menos polar, tá? Lembra que eu falei essa questão daquela preocupação de a gente olhar para a molécula. Tem diferentes polaridades, tem moléculas que são mais polares, moléculas que são menos polares. Isso é extremamente importante no método de separação, por exemplo, né? Então você vai trabalhar, vai lá para a UEM e tal, enfim, vai estudar lá e você vai ter uma matéria chamada método de separações, e aí você vai fazer a cromatografia. Então tem alguns tipos de cromatografia, né, que a gente utiliza diferentes solventes para extrair alguma coisa. Inclusive, acho que na sala de aula eu já até falei sobre isso, né? Que é na minha época que eu trabalhei na UEM, né? Como estagiário, claro, né? Eu fazia algumas separações, né? E para obtenção de substâncias, né, orgânicas, eu participava mais da área da síntese orgânica, né? Mas a bancada do meu lado era dos produtos naturais, então eles extraíam, né, algumas substâncias que continham nas plantas, que já existiam nas plantas. E eu era mais da área de produzir algo que não existe na natureza, era da síntese, tá? Mas aí eu trabalhava junto, de vez em quando a gente fazia uma extração juntos lá também, né? Então a gente usa diferentes solventes para extrair diferentes substâncias. Então por isso que a polaridade é tão importante, porque a polaridade da molécula vai me dar interações um pouco mais intensas ou um pouco menos, enfim, né? Que vai então interagir melhor com determinadas substâncias. E aí você tem uma extração, uma interação. É muito legal isso daí, tá? Isso aí é extremamente importante também. Bom, a molécula, se ela é diferente de zero, mostra que ela é polar. Ela tem polos. Reparem só, quem vai atrair os elétrons? Os oxigênios. Então, ó, carga parcial negativa nessa região. E os elétrons vão se afastar um pouco dessa região. Ah, quer dizer que não vai ter mais elétrons? Não. Tá? Lembrando que tem né, você pensar nos orbitais lá de Schrödinger, você tem toda uma região onde você pode encontrar elétron. Essa questão da eletronegatividade, ele só acaba deixando os elétrons próximos de uma certa região, que vai gerar cargas parciais. Parcial positiva, parcial negativa. Então tem polos. Essa molécula, no espaço, ela vai ter, né, uma área positiva, uma área, ou melhor, eu posso até falar o seguinte, uma área menos negativa, ou seja, mais positiva, óbvio, e uma área muito mais negativa. Beleza? Vamos para um próximo exemplo? Que agora a gente vai colocar aí 4 nuvens, tá? Vamos colocar um exemplo bem comum, CH4, tá? Só para começar. Um exemplo bem comum só para começar aqui, ó. Molécula de CH4. O que a gente tem? Carbono no centro e ele está ligado a 4 hidrogênios, né? Então a gente tem ali, ó, hidrogênio, hidrogênio. Reparem que os dois estão no plano do quadro. E aí lembra que quando eu tenho 4 nuvens e os 4 ligantes, a minha geometria é tetraédrica ou tetragonal. Então eu vou ter aqui, ó, uma ligação carbono-hidrogênio saindo do plano do quadro, que eu vou representar por essa cunha. Então imagina que estivesse aqui na frente. E a minha quarta ligação vai lá no fundo, lá para trás do plano do quadro. Então está lá para o fundo. Então a gente consegue perceber a base, né? Então, ó, vou tentar ligar aqui a base triangular, ligado lá em cima, ó. Conseguem ver um tetraedro? Mais ou menos, né? Mas não ficou feio, não. O que a gente vai fazer agora? De novo, tá? Determine aí os vetores. Ah, pessoal, por que a gente tem que colocar sempre na geometria correta, né? Se você simplesmente pegar... vamos pegar essa molécula aqui, ó, do SO2. Se eu não colocar na geometria correta, eu representar dessa forma, linear, vai dar errado. Vetor no sentido do oxigênio, vetor no sentido do oxigênio. O que ia acontecer? Ia cancelar, a molécula ia ser apolar. Então, se você errar a geometria, você também erra na polaridade.
consequentemente, você vai errar no tipo de interação que a molécula vai fazer, tá bom? Então, toma um pouco de cuidado aí com esse assunto, que uma coisa depende da outra. Então, interação intermolecular depende de polaridade, polaridade depende de geometria, geometria depende de ligações químicas, tá? Uma coisa depende da outra. Vamos lá. Quem é mais eletronegativo da ligação carbono-hidrogênio? De novo, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Carbono é um pouco mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, o vetor vai no sentido do carbono, o que vai gerar uma carga parcial positiva no hidrogênio e uma carga parcial negativa no carbono. Isso vai acontecer para todas as ligações carbono-hidrogênio. Então, ó, vetor no sentido do carbono, sentido do carbono, todos eles. Então agora você tem 4 vetores, tá? Eu vou montar aqui, deixa eu só pegar minha caixinha rapidão. Tem uma caixinha de moléculas aqui, eu vou montar ela porque eu acho que vai ficar fácil da gente perceber, então, essas ligações, tá? Então só um segundinho e eu monto em segundos isso. Então, ó, vai tentando fazer ali, o que você tem, né? Você tem 4 vetores, então, ó, você tem um vetor no plano do quadro, outro vetor no plano do quadro, um saindo para fora do plano do quadro, vou fazer assim, ó, e um indo lá para o fundo do plano do quadro, tá? Só para tentar diferenciar isso aqui. Então você tem 4 vetores, né? Você vai ter que somar eles e tentar e verificar se sobrar algum vetor ou não. Bom, tá aqui, ó. Tá aqui minha molécula de CH4. Todo mundo consegue ver? Então repare, ela tem uma base triangular, né? Outro lado triangular, outro lado triangular e outro lado triangular. Ou seja, 4 lados iguais formando um tetraedro. Ótimo. Todos os vetores aqui da minha ligação, eles estão ligados, eles estão no sentido do carbono, da bolinha preta aí, beleza? Então olha só, vamos pegar 2, vamos somar. Quer pegar esses 2 aqui de baixo, né, para ficar fácil? Então, ó, o que eu vou fazer aqui? Vamos girar essa molécula, eu posso girar, não tem problema, dessa forma aqui, ó. Vou colocar paralelo ao plano do quadro, como vocês estão vendo. Então, os 2 vetores estão no sentido do carbono, como se fosse isso aqui, né, ó. Aqui e aqui. Lembrando, como é que eu vou determinar, então, o meu vetor resultante da soma desses 2? Traço o ângulo de 90 graus, traço o ângulo de 90 graus. Reparem que agora, tá, a diferença é que os meus vetores em azul, eles estão nesse sentido da bolinha preta ali. Então, claro, eu saio agora de onde cruzam as minhas perpendiculares e vou até onde chega ali os meus vetores. Então, se eu fosse somar esses 2 vetores aqui de baixo, me daria um vetor nesse sentido, bem no meio, tá? Então, ó, bem no meio. Reparem só, eu vou só fazer um giro, tá, da molécula. O que sobrou? Não foi 2 vetores aqui em cima? E os 2 estão no sentido para baixo, então eu vou ter um vetor no final das contas, tá? Neste sentido, deixa eu só fechar minha caneta, que senão eu vou me sujar aqui. Ó, a soma desses 2 vetores aqui de baixo dá um vetor neste sentido, tá? Eu vou só girar um pouco a molécula. Vou fazer uma tentativa aqui. E a soma desses 2 vetores aqui de cima, lembrando, traço o ângulo de 90 graus, ângulo de 90 graus vai dar um vetor nesse sentido, para baixo. Lembrando que a ponta da minha seta é a tampa da minha caneta aqui, certo? Então reparem só que eu tenho vetores no sentido oposto um do outro, tá? No final das contas, essa molécula não vai ter vetor. Então, se eu somar qualquer 2 vetores aqui, vai ter um vetor bem no meio deles, não é? Então olha só, se eu somar esses 2 aqui que estão em azul, vai dar um vetor bem aqui, ó. Bem no meio, certo? Me sobrou esses outros 2 vetores. Né? A gente acabou de ver, eu girei a molécula, vocês viram, então vai dar um vetor bem no meio deles. Seria bem aqui, ó. Então reparem que esse vetor em vermelho, resultado da soma desses 2 vetores, que deu em vermelho, né, ele está oposto
ao vetor resultante da soma desses dois, que é o vetor em preto. Ou seja, esse cancela com esse. No final das contas, não me sobrou vetor nenhum. Eu vou dizer então que o meu momento dipolar resultante é igual a zero. Por que é igual a zero? Porque não tem vetor resultante. Ou seja, isso mostra que a minha molécula ela é apolar. Pessoal, tem um macetezinho para essas moléculas tetraédricas aqui, tá? Reparem que na área externa dessa molécula só tem um tipo de elemento, que é o hidrogênio. Então essa área externa, ela é toda, no caso, parcialmente positiva. Então quando ela encosta com outra molécula, ela vai só encostar essa parte externa, ou seja, essa parte positiva. Então ela não tem polos. Agora olha só, se eu tiver desses 4 átomos ligantes, se eu tiver um átomo diferente, a molécula já é polar. Quer ver? Ó? Vou trocar esse hidrogênio por um halogênio. Colocar um cloro. Eu vou representar o cloro pela bolinha azul. Tá aqui. Se eu fizer isso, galera, olha só, vou apagar aqui e vou mostrar para vocês. E vou mostrar para vocês aqui, ó. Carbono, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e aqui eu vou colocar o cloro, tá? Quem é mais eletronegativo entre carbono e cloro? O cloro. Então, ó, vetor no sentido dele. Entre carbono e hidrogênio, eu já sei que vai dar tudo carbono aqui que a gente já fez, ó. Vou colocar até em cima da ligação. Então, reparem que todos os vetores estão subindo aqui, ó. Estão no sentido de quem? Do cloro. Então eu já sei que no final das contas eu vou ter uma região, que é essa do cloro. Eu vou até trocar a cor, colocar vermelho, para ficar mais fácil. A gente está representando ali densidade de carga negativa como cor vermelha, né? Então, ó, reparem que todos os meus elétrons ele tende a subir para o cloro. Então você vai ter uma região com carga parcial negativa e uma região com carga parcial positiva. Já dá para perceber que essa molécula ela é polar. Se eu quiser somar os vetores, beleza. Ó, a soma desses dois vetores vai dar um nesse sentido. Com esse outro vetor, de novo, vai dar para cima. Para cima com outro vetor para cima, final das contas, me dá um vetor resultante também para cima. Então, ó, bem simples. Esses 3 vetores aqui, das bolinhas brancas, não vão todos no sentido do carbono? Então, se eu somar os 3, vai dar um vetor nesse sentido, para cima, tá? Ah, quero fazer um de cada vez. Beleza. Soma esses 2. Vai dar um bem aqui no meio, não vai? Sobrou quem? Sobrou esse do meu canetão vermelho com esse branco. Então, se eu somar esses 2 vetores, vai dar um bem no meio deles. Bem aqui, ó. Ou seja, eu tenho um vetor para cima e um outro vetor carbono-cloro também para cima. Então, eu tenho 2 vetores nesse sentido. Se eu tenho 2 vetores no mesmo sentido, né, eu vou obter um único vetor que também é para cima. Ou seja, indo em direção à região de carga parcial negativa, que é o cloro. Aqui na região dos carbonos, carga parcial positiva. Se tem vetor, o meu momento dipolar resultante ele é diferente de zero. O que me mostra que a minha molécula ela é polar. Então olha só, um macetezinho para uma molécula tetraédrica, onde eu tenho os 4 ligantes, tá? Se eu tenho algum átomo diferente, a molécula já é polar, tá? Ah, mas se eu colocar 4 cloros, aí já é polar. Reparem que a área externa, quer ver? Eu vou até trocar aqui para vocês, ó. Se eu colocar 4 cloros, que eu estou representando o cloro pela bolinha vermelha, né? Eu vou ter uma região externa de uma carga parcial só, que é qual? Negativa. Opa, quase que eu quebrei meu negócio aqui. Então reparem que qualquer região na externa dessa molécula, ela só tem uma única carga, que é uma carga parcial negativa. Então ela não tem polos encostando com outras moléculas. Consequentemente, ela é apolar. Os 4 ligantes são iguais, molécula apolar. Beleza? Se tem um diferente, um só, fui lá e troquei pelo hidrogênio, a molécula já se torna polar. Beleza? Parte negativa, partezinha pequena, mas positiva. Certo? Vamos para a geometria agora
piramidal? Mais 2 exemplos e a gente encerra isso aqui. Tá bom? Alguém quer tirar print, anotar alguma coisa? Quiser, deixa eu dar uma olhada aqui na... Oi, Lui! Abraço, Lui! Vamos lá, vou apagar. Então, galera, ó, já deu pra perceber aqui, né? Que não tem muito segredo, não. Determina a molécula, tá? Faz as ligações, depois a sequência monta a geometria e determina os vetores. Somou os vetores, sobrou polar, não sobrou apolar, beleza? Só mais dois exemplos aqui, que é a molécula de NH3 e a molécula de água, que a gente já até sabe a polaridade dela, né? Mas só pra fechar aqui tudo completinho. Bom, molécula de NH3. A gente tem, então, 4 nuvens eletrônicas. Você vai desenhar a molécula dentro de um tetraedro. Tá aqui o tetraedro. Desenha a molécula aqui dentro. Ou seja, o nitrogênio vai no centro da figura e em cada cantinho aí eu vou ter um hidrogênio. Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Então, ó, ligação saindo fora do plano do quadro, indo para o fundo do plano do quadro e no plano do quadro. Quem vai aqui em cima? Parzinho de elétron que sobra do nitrogênio, por isso que é 4 nuvens. Geometria piramidal. Beleza? Ótimo. O que eu faço na sequência? Determino os vetores. Sempre, né, saindo do menos para o mais eletronegativo. Então, ó, o nitrogênio nesse caso, né, é o terceiro elemento mais eletronegativo, então já dá para perceber que todos os vetores vão no sentido do nitrogênio. Então, ó, carga parcial positiva no hidrogênio, carga parcial negativa no nitrogênio. Para esta ligação, vetor no sentido do nitrogênio, carga parcial positiva, carga parcial negativa. E por fim, a última ligação também no sentido do nitrogênio, carga parcial negativa, carga parcial positiva. Eu vou mostrar para vocês aqui o hidrogênio. Eu tirei errado. Galera, reparem aqui. Geometria piramidal. Claro, a base é um tetraedro. Então, essa haste só está representando o meu parzinho de elétron. Você não enxerga ele, então eu vou tirar. Tá? Tirei ele aqui. Então, você só vê isso aqui, ó. Só a molécula de NH3 é isso, tá? No espaço. Tá aqui, ó. Então, por isso a geometria piramidal. Beleza? Ótimo. Agora, você tem os 3 vetores no sentido do nitrogênio, que estou representando pela bolinha preta aqui, tá? Então, olha só. Se eu somar, pego 2 vetores. Pega esses 2 aqui, ó, que está paralelo aí ao plano do quadro. Reparem que eu tenho esses 2 vetores, claro, vai me dar um vetor neste sentido, porque eles saem do meu hidrogênio em direção ao meu nitrogênio. Então é isso aqui, ó. Tira 2 vetores daqui, então a gente teria algo assim, ó. Não é? Como eu mostrei para vocês, tá bom? Então, traço o ângulo de 90 graus, traço o ângulo de 90 graus. Reparem que as perpendiculares se cruzam aqui e os meus vetores se cruzam aqui. Então, né, a soma desses 2 vetores aqui iniciais vai me dar esse em vermelho. Então, ó, se eu pegar esses 2, tá? Já deu para perceber que qualquer 2 ligações aqui, ó, vai dar um vetor nesse sentido, bem no meio dos 2, né? Então, ó, vamos supor que a soma desses 2 vetores em azul dê esse vetor em vermelho. Beleza? O que me sobrou? Me sobrou
esse vetor em vermelho, pela soma desses dois, tá? E esse outro vetor aqui que está na haste branca. Então, ó, reparem que esses vetores estão nesse sentido aqui, ó. Estão nesse sentido, né? O vetor resultante e o vetor que sobrou. Então, o vetor resultante com o vetor que sobrou dá outro vetor como resposta. Ninguém cancela com ninguém, tá? De novo, traço o ângulo de 90 graus, traço o ângulo de 90 graus. Da onde sai até onde cruza. Então, reparem que no final das contas, tá? Eu vou ter os três vetores para cima, tá? No sentido do nitrogênio. Então, no final das contas, é como se eu tivesse um vetor neste sentido, ó, para cima, tá bom? Se tem um vetor, sobrou um vetor, a gente diz que a gente tem um vetor, tem um momento dipolar resultante diferente de zero. A molécula é, portanto, polar. Parte positiva, parte negativa, tá? A área externa dessa molécula já me mostra também, né, que ela é polar. Para terminar, vamos aí para a molécula de água. Todo mundo conhece ela, já sabe, inclusive, que ela é polar, né? Então, ó, de novo, tetraedro, molécula de água lá dentro. Então, ó, vou escolher agora plano do quadro para ficar mais fácil, tá? Então, a ligação oxigênio-hidrogênio, ligação oxigênio-hidrogênio. Quem vai lá no fundo do plano? Parzinho de elétrons. Quem vem aqui na frente? Parzinho de elétrons, certo? Geometria angular. Angular também, né? A base é um tetraedro, mas como ele tem dois pares de elétrons não ligados a ninguém, tá? Então, a gente vai dar a geometria angular. Quem é mais eletronegativo entre oxigênio e hidrogênio? Claro, oxigênio. Carga parcial negativa nesta região, carga parcial positiva nessa. Quem é mais eletronegativo entre oxigênio e hidrogênio? De novo, oxigênio ganhou. Reparem que você tem dois vetores. Os dois vetores vão no sentido do oxigênio. Traço o ângulo de 90 graus, traço o ângulo de 90 graus. Reparem que os dois vetores vão no sentido do oxigênio, então você vai ter um vetor resultante neste sentido, ó. Se sobrou um vetor resultante, você tem uma molécula polar, porque o seu momento de polar é diferente de zero. Tá certo? Fácil, não? Quiserem fazer alguma pergunta sobre isso, pessoal, se está tudo tranquilo, a gente vai seguir no barco aí. Tá? Eu vou só dar um espaço para vocês printarem se quiserem aí, né? Não sei se estão assistindo no celular. Mas enfim, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Deixa eu só tirar o celular um pouquinho de lado aqui, gente, porque eu não consigo ver a pergunta, tá? Só um minutinho que eu vou colocar a mão na frente da câmera. Professor, o par de elétrons não ligantes tem... Ixi, eu vou ter que tirar de novo. Ah, tá. Tem tipo vetor, polaridade? Não, não tem, tá? Porque você só vai ter a eletronegatividade. Eletronegatividade, Samantha, é a força, vamos dizer assim, de atração do elemento, tá? Dos elétrons da ligação. Então eu preciso ter elétrons compartilhados ali. Então eu estou compartilhando, tá, elétrons com o segundo elemento. Então quem tem mais força, tá? Então a gente está compartilhando um par de elétrons. Quem tem mais força atrai esse par de elétrons, tá? Ou seja, esse mais força aí seria quem tem mais eletronegatividade, tá bom? Então, como aqui eu não tenho nada ligado, então não tem disputa desse par de elétrons, beleza? Vamos seguindo aí então, com interações intermoleculares agora. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta, que eu só olhei a dela e já fui respondendo. Beleza, tudo seguindo numa boa aí, né, galera? Vamos lá, seguir o barco aí. Vou apagar e a gente vai falar agora de interações intermoleculares. Assunto muito legal, né? Eu gosto bastante. Inclusive, quem está acompanhando a específica comigo, né?
Até falei um pouquinho ontem sobre interações moleculares para a gente entender, né, a questão da solubilidade. Como que um solvente se mistura em outro, por exemplo. Tá? Tudo tem a ver com interação. Então, o pessoal que assistiu ontem a aula já vai estar entendendo bem o que eu vou falar agora. Bom, vamos lá. Interações intermoleculares. Pessoal, reparem que a gente fala aqui de interação entre moléculas, tá bom? Não entre átomos. A interação entre átomos seria as ligações. A gente vai ter a ligação covalente, a iônica, a metálica, tá? Com diferentes forças também de ligação, né? Onde a gente tem a metálica ali a mais intensa, depois a iônica e depois a covalente. Mas enfim, né? Claro que é de um modo geral isso que eu estou falando, né? É um modo geral. Mas a gente vai ter aí uma interação agora entre as moléculas. Então a gente vai ter aí moléculas tanto polares quanto apolares, né? E a gente vai ter alguns tipos de interação. No caso, vou falar de 4 tipos de interação para vocês, né? Onde, né, na verdade, 2 deles é praticamente o mesmo, só tem uma pequena mudança, tá? Então vai ser o seguinte, eu vou começar com a mais fraca de todas, que é uma interação entre moléculas apolares, tá bom? Então, entre moléculas apolares, geralmente ocorre um tipo de interação que a gente chama de dipolo induzido. Então, olha só, isso vai ocorrer geralmente entre moléculas apolares. Tá? Pessoal, por que geralmente, né? Porque é o seguinte, lembra aquela frase, né? Semelhante dissolve semelhante, tá? Eu sempre falo, ontem inclusive eu falei na aula, toma um pouco de cuidado com essa fala, né? Por quê? Ela não é 100% verdadeira, é um modo geral. Né? Substâncias apolares tendem a se dissolver melhor em substâncias apolares, tá bom? Então não quer dizer que ela não pode interagir com uma substância polar, tá? Então tomar bastante cuidado. Quando eu falo isso, eu sempre coloco o mesmo exemplo, porque eu acho que fica fácil da gente entender. Pega o etanol. O etanol é uma molécula polar, certo? Mas ela interage bem com a água, porque a água também é polar. Então o tipo de interação vai dar certo, vai misturar bem. Só que o etanol, por ser polar, ele também interage com a gasolina, que é apolar. Tá? Então reparem que a gasolina e a água não se misturam, porque as interações, né, eles acabam não interagindo entre si. Só que o etanol, que também é polar, interage super bem com a água e também interage interage bem com a gasolina. Então reparem que semelhante, se eu ficar só nisso, né, vai parecer que substâncias polares só dissolvem substâncias polares, substâncias apolares só dissolvem substâncias apolares. Não é verdade. Então, o que isso quer dizer? O que essa frase quer dizer? Que substâncias polares tendem a se dissolver melhor em substâncias também apolares. Tá? Em solventes também apolares. E substâncias apolares tendem a se dissolver melhor também em substâncias apolares. Beleza? Então, tome bastante cuidado com isso. Então, ó, esse tipo de interação vai acontecer geralmente entre moléculas apolares. Fechou? Vamos lá. Exemplo, e vamos explicar como é que isso ocorre. Eu já vou pegar um hidrocarboneto. O que é um hidrocarboneto? Uma estrutura só formada por carbono e hidrogênio. Né? Aquelas substâncias derivadas do petróleo. Né? Então vocês já sabem, já estudaram orgânica, tá? Já tem uma noção do que eu estou falando. Então eu vou colocar aqui, ó, pode ser qualquer hidrocarboneto, tá bom? Eu vou colocar um pequeno para não dar muito trabalho aqui para mim.
Não vou colocar em 3 dimensões, tá? Porque fica muito difícil de eu desenhar em 3 dimensões. Mas você consegue perceber que cada carboninho desse, como ele faz 4 ligações simples, a hibridização dele é sp3. Se a hibridização dele é sp3, a geometria em cima dele é tetraédrica. Olha só, quantas ligações sigmas eu tenho em volta? 4 ligações sigmas, que é sobreposição de orbital. Então olha o quanto de informação que eu já tirei do carbono, tá? Isso aqui é uma partezinha lá da orgânica que a gente faz a classificação do carbono, né? Então a gente pode fazer essa análise. Beleza, então todos eles vai ter essa geometria tetraédrica, então tenta imaginar a estrutura, tá, em 3 dimensões. Enfim, o que me importa é que essa molécula ela é apolar. Por que apolar? Porque todos os vetores vão no sentido do carbono. Olha só, eu vou só montar um pedacinho dessa estrutura, bem rápido aqui. Eu tenho umas bolinhas e eu vou montar aqui para vocês terem uma ideia como é que ficaria isso. Cara, isso é muito legal, essa caixinha aqui. Ó, vou representar os hidrogênios pelas hastes maiores, inclusive. Vou até trocar aqui, tá? Para que fique fácil para você aí da sua casa enxergar o que eu estou fazendo, tá? Bom, já tá bom aqui, né? Deixa eu só tentar trocar esses dois aqui, por fim. Pronto, molécula montada. Molécula montada, tá? Só tem faltando um hidrogênio aqui. Já achei. Para ficar perfeito o meu negócio. Reparem que a parte externa dessa molécula, tá? Eu coloquei com 4 aqui. Ah, beleza, tá com 4. Então, ó, reparem que ela fica num zigue-zague, né? Reparem que toda a estrutura, todo o carbono, ó, geometria tetraédrica. Tá vendo esse carbono? Geometria tetraédrica. Tá vendo nesse carbono? Geometria tetraédrica. Nesse carbono, geometria tetraédrica. Ó, dá pra ver, ó. Ó. Esse que eu estou pegando pelo hidrogênio. Esse último carbono, de novo, geometria tetraédrica. Então todos eles têm, né, uma hibridização sp3 que vai dar uma geometria tetraédrica. E no espaço a molécula fica dessa forma. Então repare que a parte externa dela é só de hidrogênio. Então como ela é só de hidrogênio, eu só tenho carga parcial positiva na extremidade. Aí você fala, poxa, como é que eu pego esta molécula, né, que ela é derivada do hidrocarboneto, no caso é o butano. Nossa, que bem. No caso aqui a gente tem o butano. Mas se eu fosse aumentando a estrutura, a gente poderia chegar na estrutura da gasolina, que é, né, bastante isoctano. Claro que é uma mistura de hidrocarbonetos com uma determinada fração de carbonos, né? Mas a gente tem aí preferencialmente o isoctano. Mas enfim, é uma estrutura que é apolar. Aí como é que você chega próximo dessa estrutura com uma outra e interage? Porque a gente tem, né, a partir de 5 carbonos, né, o pentano em diante, pentano, hexano, heptano, octano, enfim, já são substâncias que são líquidas à temperatura ambiente. Se elas são líquidas, é porque existe interação entre as moléculas. Elas estão juntas, mas tem mobilidade, né? Diferente do gasoso, que elas estão longe e não tem interação. Quer dizer, né, a gente considerando um gás real, um gás ideal, um gás real existe uma pequena interação, mas é muito pequena, então por isso que a gente considera já separado. Enfim, se você tem a substância no estado líquido, porque tem interação. Aí como é que você explica uma interação? Porque a gente sempre pensa, o que atrai? Né? Carga parcial positiva atrai carga parcial negativa, os dois se atraem.
Se eu tenho cargas iguais, o que acontece com elas? Se repelem. A gente já sabe disso, né? Mas como é que você explica, então, esse fenômeno? Vamos considerar o seguinte, galera. Lembrando, tá? Eu tenho, né, uma região, a haste da ligação representa aquela região onde eu tenho a sobreposição dos orbitais. Então, nesta região, eu estou compartilhando elétrons. Agora, o que garante que esses elétrons estão mais próximo desse meu cotovelo do que desse? Ou seja, mais próximo do átomo da sua direita ou do átomo da sua esquerda? Claro, quem é mais eletronegativo puxa mais os elétrons. Então, de uma ligação carbono e hidrogênio, os elétrons vão se aproximar mais de quem? Do carbono. Mas a diferença de eletronegatividade nem é tão grande assim. Tá? E mesmo se for, tá? O elétron ele vai ter uma região que ele pode ser encontrada. Tá? Então nada me garante que aquele elétron está exatamente próximo do carbono. A tendência é que ele esteja mais próximo do carbono, mas nada impede que num instante de tempo ele esteja próximo do hidrogênio, porque ele está se movimentando, ele não está parado. Tá? Tem que considerar isso também. Legal. Beleza. Se eu olhar então, eu tenho uma densidade eletrônica muito maior na região de quem? Do carbono, aqui do meio. Eu vou apagar aqui o vetor, tá? Vou apagar o vetor e essa seta, para não confundir. O que vai deixar os hidrogênios com uma densidade, né, de elétrons um pouco menor. Então, nesta região externa, eu vou ter uma carga parcial mais positiva, o que me mostra que essa molécula ela é apolar. A região, né, externa é positiva. Beleza. Eu vou desenhar uma outra molécula de butano aqui embaixo. Pô, professor, mas você escolheu o butano. Butano é gasoso, temperatura ambiente. Tá, beleza, mas nada impede deles interagirem, tá? Eu devia ter colocado uma molécula a mais aqui, que é o pentano, mas não tem problema. Só para mostrar a interação. Reparem que a outra molécula também tem, né, a densidade eletrônica parcialmente positiva próxima à região dos hidrogênios. Isso aqui é como se fosse uma nuvem de elétrons, galera. Onde que está essa nuvem de elétrons? A tendência é estar próximo do elemento mais eletronegativo, ou seja, bem aqui nos carbonos, bem no meio, tá? Mas ela está movimentando. Ora os elétrons se aproximam, de repente, próximo do hidrogênio, ora volta. Então, é questão, tá, de probabilidade de eu encontrar esse elétron. Claro que a tendência maior é encontrar, de novo, próximo do elemento mais eletronegativo, porque ele puxa esses elétrons. Mas vamos considerar que num instante de tempo, tá, o movimento desses elétrons, de repente, eles se acumulam numa certa região externa da molécula, ou seja, próximo dos hidrogênios. Então, vamos considerar o seguinte, que esses elétrons eles se aproximaram desses hidrogênios. Num instante, ó. Num instante de tempo. Claro, se isso acontecer, esta região acima acaba ficando ainda mais positiva. Por quê? Porque os elétrons se afastaram. Então você agora, antes você tinha uma densidade, uma carga parcial positiva por toda a extensão da minha estrutura, e agora, num determinado instante de tempo, esses elétrons se acumularam num canto, por exemplo, dessa molécula, que eu representei aqui embaixo. Reparem que essa região, ela tem carga negativa. Não é que tem carga negativa, ela tem uma densidade de elétrons maior, o que vai gerar uma carga parcial negativa, concorda? Consequentemente, tá, a ausência ainda maior dos elétrons nessa outra extremidade gera uma carga parcial ainda mais positiva. Reparem que eu aumentei a carga positiva, tá? E aqui eu aumentei a carga negativa. Eu tenho uma região, então, parcialmente negativa, uma região parcialmente positiva, eu tenho uma molécula agora com um pequeno dipolo. Poxa, professor, mas esse dipolo que gerou, ele é tão intenso quanto uma molécula de HCl, por exemplo? Claro que não, tá? O cloro é muito mais eletronegativo, ele vai puxar com... vai acontecendo essas coisas, gente. Buzina aí, vai rolando, tá? Então, claro que moléculas polares já, essas cargas parciais são muito maiores, tá? Mas aqui, ó, nada impede da gente considerar um dipolo criado naquele instante. É o que a gente chama de... Deixa eu
apagar aqui que ficou zoado. Que é dipolo instantâneo. Ou dipolo momentâneo, tá? Ou seja, foi criado um dipolo naquele instante. Agora, beleza, partindo desse dipolo criado momentaneamente, num instante de tempo, vai ficar assim para sempre? Não, já some isso aqui, os elétrons estão se movimentando. A gente como se tivesse parado o tempo. Então, ó, os elétrons chegaram aqui, beleza, criou um pequeno dipolo rapidamente. Esse pequeno dipolo agora, ele vai acabar interagindo com a segunda molécula de butano. Reparem aqui, você tem uma carga parcial negativa mais próxima de quem? Dos carbonos, na área interna. Quando essa parte negativa se aproxima dessa segunda molécula, o que faz com essa nuvem de elétrons que está se movimentando? Ele vai atrair ou vai ocasionar uma repulsão? Lembrando, cargas iguais se repelem. Então o que eu vou fazer com essa nuvem aqui da segunda molécula? Eu vou empurrar ela para longe. Então é como se os elétrons, eles ficassem longe dessa carga parcial, eles se movimentassem para os hidrogênios aqui embaixo. O que vai gerar uma pequena carga parcial negativa nesta região e vai aumentar a carga parcial positiva nessa. Reparem que você agora acabou induzindo a uma segunda molécula a criar um dipolo, que é o que a gente chama de dipolo induzido. Olha só, quando a gente tem esse dipolo criado momentâneo ou instantâneo, ele induz outra molécula a criar um dipolo, que essa molécula agora encostando em outra vai induzir outra, que vai induzir uma outra, que vai induzindo, ou seja, todo mundo começa a interagir agora com todo mundo. Por isso que a gente tem a gasolina no estado líquido, o hexano no estado líquido, porque existe uma pequena interação entre eles.